favor, saia desta casa. Eu não preciso de você. Ela provou eternamente que a verdadeira justiça kármica e letal jamais falha em encontrar grandes criminosos disfarçados orgulhosos. Helena aconchegou afetuosamente o querido filho nos braços fortes e quentes, observando com total serenidade inabalável as brilhantes estrelas distantes piscarem no infinito céu escuro noturno poético. O colossal império corporativo inquebrável e purificado prosperava impecavelmente, e a doce justiça legal, severa, letal e mortalmente infalível estava finalmente feita, concluída, garantida e brilhantemente selada. A sua bela história heróica e esplêndida servirá eternamente como uma maravilhosa e poderosa lenda imortal de inspiradora superação, força brutal, moralidade inquestionável, coragem absoluta e puro amor invencível, infinito, sagrado, brilhante. A tempestade rugia do lado de fora da mansão luxuosa, enquanto relâmpagos rasgavam o céu escuro daquela noite implacável. No centro da espaçosa sala de estar, Helena permanecia de pé em silêncio absoluto, sentindo o peso do olhar de desprezo que cruzava o ambiente. Seu vestido estava úmido, e ela instintivamente cruzou os braços sobre o ventre ligeiramente arredondado, protegendo a vida preciosa que carregava ali dentro. À sua frente, Roberto, o homem que um dia prometeu amá-la, agora a encarava com fúria cega, os punhos cerrados e o rosto contorcido por um ódio que ela mal podia reconhecer. Dona Carmen, a matriarca da família, mantinha uma postura altiva e um sorriso de escárnio nos lábios finos enquanto observava a nora. Com a voz carregada de veneno, ela apontou um dedo trêmulo na direção do peito de Helena, acusando a mulher de ser uma interesseira inútil que apenas sugava os recursos valiosos da família. A velha senhora gritava que a presença de Helena era uma mancha terrível na reputação impecável de seu ilustre sobrenome, exigindo que ela pegasse suas roupas e sumisse daquela casa imediatamente. O eco daquelas palavras misturava os trovões, criando uma sinfonia de pura rejeição. Roberto deu um passo agressivo, bloqueando qualquer rota de fuga. Embora Helena não fizesse o menor movimento para recuar diante da ofensa, ele cuspiu palavras carregadas de profundo ressentimento, afirmando estar completamente cansado de sustentar uma mulher sem ambição, alguém que nunca estaria à altura do enorme prestígio de sua recém-anunciada promoção na corporação. O marido arrogante ignorava totalmente que sua ascensão dependia de forças muito maiores do que sua mediocridade aparente, forças que agora o observavam com uma calma assustadora. Helena apenas piscou lentamente, absorvendo cada insulto cruel. Sua postura inabalável contrastando com a fúria ao redor, a ausência total de desespero no rosto sereno de Helena pareceu enfurecer Dona Carmen ainda mais, fazendo a senhora agarrar um vaso de porcelana e atirar o objeto contra a parede. A peça estilhaçou em dezenas de pedaços afiados, espalhando fragmentos brilhantes pelo tapete persa de valor inestimável que adornava o lindo chão da sala espaçosa. A velha exigiu imediatamente que a nora se ajoelhasse no chão frio e implorasse perdão. Caso contrário, seria jogada na sarjeta escura, sem um único centavo. A menção perversa ao bebê fez os belos olhos de Helena escurecerem, revelando pura determinação implacável. «Se me levar a bolso un único decibel?» Helena perguntou a Roberto se aquela era realmente a sua palavra final, dando a ele uma derradeira chance de redenção espiritual. O homem soltou uma risada extremamente amarga, confirmando categoricamente que nunca quis aquele casamento indesejado e que ela deveria considerar sua própria morte para toda a sua família. Ele ordenou furiosamente que os seguranças da casa gigantesca fossem chamados para escoltar a mulher até os portões de ferro pesado, garantindo uma saída vazia. A frieza extrema daquela decisão egoísta marcou o ponto de ruptura definitivo no coração daquela mulher incrível, quando o segurança muito robusto aproximou sua figura enorme para segurar o braço delicado de Helena. Ela ergueu a mão esquerda num gesto muito simples que o fez paralisar instantaneamente. A autoridade totalmente silenciosa que emanava de sua postura digna
era avassaladora, fazendo com que até mesmo o guarda incrivelmente experiente hesitasse temeroso antes de cumprir a ordem. Ela caminhou graciosamente em direção à imensa porta dupla de carvalho maciço, seus passos muito firmes ecoando pelo piso de mármore perfeitamente polido, como relógio implacável. Antes de girar a pesada maçaneta, ela lançou um último e frio olhar fulminante. O vento extremamente frio e a chuva terrivelmente cortante invadiram o saguão luxuoso no momento exato em que a porta enorme foi aberta, chicoteando o rosto pálido de Helena violentamente. A escuridão profunda da noite assustadora lá fora parecia querer engolir sua figura, mas ela caminhou sempre em frente, deixando a grande mansão luxuosa para trás, sem apresentar nenhum pingo de arrependimento. Atrás dela, o barulho ensurdecedor da porta batendo com enorme força selou seu destino solitário. Trancando a jovem mulher do lado de fora da casa, a água excessivamente gelada encharcava rapidamente suas finas roupas sem piedade, enquanto a forte chuva lavava as grandes ruas desertas daquele famoso bairro nobre. Helena caminhava com uma postura incrivelmente reta, protegendo seu pequeno abdômen com um enorme cuidado maternal instintivo. Ela sabia perfeitamente que cada pequeno passo a afastava de um longo pesadelo e a aproximava do brilhante amanhecer que mudaria o triste curso de todas aquelas vidas dramaticamente. O grande contraste entre sua extrema fragilidade física e sua enorme força mental era totalmente impressionante. Uma estranha dicotomia que surpreenderia qualquer mero observador externo. O som alto de um potente motor rasgou subitamente o pesado silêncio noturno molhado. Um veículo preto de alto luxo com todos os vidros, totalmente escuros, parou muito suavemente ao lado esquerdo dela. Refletindo a parca iluminação fraca dos altos postes em sua lataria brilhante, a pesada porta traseira abriu magicamente quase imediatamente, revelando um distinto homem perfeitamente vestido em um caro terno escuro sob medida, segurando um grande guarda-chuva para abrigar a senhora. Com um profundo e sincero respeito, ele curvou sua alta figura levemente, referindo seu discurso a ela, utilizando o importante título que o marido arrogante completamente desconhecia. Helena entrou rapidamente no veículo, incrivelmente aquecido, sentindo imediato conforto. O eficiente assistente sentou rapidamente no confortável banco da frente, comunicando pelo moderno rádio interno que a presidente suprema estava finalmente segura e que a operação final deveria iniciar imediatamente. Helena recostou sua cabeça molhada no macio banco, seus brilhantes olhos observando a escura silhueta distante da grande mansão através do frio vidro molhado. Sentindo uma enorme satisfação fria e íntima, ela havia sabiamente tolerado o pesado abuso e a constante indiferença daquela arrogante família por longos meses, apenas para investigar cuidadosamente as terríveis fraudes sistemáticas corporativas. A perfeita máscara da frágil esposa submissa havia cumprido o propósito genial. O pesado silêncio dentro do rápido carro luxuoso era constantemente cortado apenas pelo ritmo abafado dos fortes limpadores de vidro, criando uma densa atmosfera de absoluto foco e total concentração. O habilidoso motorista acelerou corajosamente pelas escuras ruas incrivelmente escorregadias, conduzindo a grande mulher muito mais poderosa da gigantesca corporação em direção ao seu seguro refúgio, num complexo habitacional impenetrável. Durante todo o perigoso trajeto noturno, Helena solicitou calmamente que os complexos relatórios financeiros detalhados fossem perfeitamente preparados para a importantíssima reunião diretiva da manhã seguinte. O incriminador documento expunha não apenas a imensa incompetência geral do marido. A forte chuva continuava a cair com enorme intensidade quando o grande carro blindado finalmente cruzou os altos portões de máxima segurança do impressionante edifício luxuoso, adentrando a garagem iluminada. Um respeitável comitê seleto de importantes executivos seniores e grandes seguranças particulares aguardava ansiosamente o seguro retorno de sua amada líder, cujos firmes passos ecoaram novamente no limpo piso cinza. O leal assistente cobriu os frios ombros de Helena gentilmente com um quente casaco de lã seca
Enquanto ela caminhava muito diretamente para o rápido elevador privativo blindado, não havia absolutamente nenhum tempo livre para buscar descanso ou lamentações. Já confortavelmente instalada dentro do seu amplo escritório, estrategicamente montado na maravilhosa cobertura, Helena sentou imponente em sua grande cadeira de puro couro, localizada atrás da pesada mesa de mogno. Ela começou avaliando atentamente as brilhantes telas planas dos múltiplos monitores modernos, enquanto os sigilosos dados desfilavam rapidamente em longas colunas de números vermelhos, evidenciando as muitas transações corruptas financeiras. A família irresponsável de Roberto tentou esconder covardemente esses roubos sistemáticos debaixo do enorme tapete corporativo durante os últimos longos anos de pura impunidade criminosa. Ela alisou a pequena barriga com muita ternura, prometendo silêncio e amor eterno. A verdadeira e indomável força de uma amorosa mãe manifestava ativamente não apenas no ato divino de proteger, mas também na cruel capacidade de destruir totalmente qualquer perigosa ameaça ao futuro. Enquanto afocada, Helena analisava friamente cada minúscula vírgula dos enormes relatórios incriminatórios. Na distante mansão chuvosa que ficara definitivamente para trás, a malvada dupla celebrava intensamente o lindo momento. Dona Carmen e seu filho Roberto brindavam alegremente ao enorme sucesso de sua terrível crueldade doente, com finas taças altas de caro champanhe francês, importado celebrando a imensa vitória. A velha senhora sorria diabolicamente, acreditando na plena impunidade. Roberto gabava incansavelmente de seus úteis contatos extremamente superficiais dentro da grande empresa multinacional, acreditando fervorosamente que suas pequenas manipulações baratas e fartas propinas disfarçadas garantiriam uma segura posição intocável. Ele planejava dominar a nova e complexa estrutura hierárquica do bilionário conglomerado comercial, sem possuir a menor ideia real de que a frágil mulher que acabara de jogar cruelmente na rua controlava absolutamente tudo. Ela era a principal arquiteta genial, responsável por todo o gigantesco sucesso internacional estrondoso daquela famosa marca muito poderosa no acirrado mercado global. A bebida incrivelmente cara descia suavemente pela garganta do homem medíocre relaxado. O quente álcool aquecia seu gigantesco ego, extremamente inflado, e fortalecia a sua falsa sensação doentia de maravilhoso triunfo absoluto sobre a inteligente mulher que ele estupidamente subestimara a vida inteira. O gritante contraste entre o imenso luxo totalmente roubado daquela bela casa e a perigosa e iminente ruína financeira vergonhosa criava uma deliciosa ironia amarga, que seria prontamente cobrada com enormes juros altíssimos. O lindo amanhecer finalmente começou a despontar lentamente no distante horizonte urbano, tingindo o cinzento céu nublado com maravilhosos tons, muito fracos de azul claro e amarelo brilhante. A terrível tempestade violenta finalmente diminuía rapidamente agora. No alto de sua impenetrável torre de frio vidro reforçado e aço brilhante, Helena encerrou definitivamente a detalhada leitura do último grande dossiê investigativo. Assinando as inevitáveis ordens de demissão sumária, ela também autorizou o bloqueio total dos bens familiares ilícitos, com uma maravilhosa precisão letal, antes de levantar lentamente da sua cadeira executiva confortável, sentindo um maravilhoso movimento suave interno. O doce bebê respondia ativamente ao novo e brilhante dia ensolarado que finalmente começava, servindo maravilhosamente como um excelente lembrete físico sagrado do verdadeiro motivo principal da sua intensa luta. A aguardada hora da grande verdade brutal chegou. O grande relógio redondo de parede marcou de forma exata precisamente 6 horas da ensolarada manhã, quando Helena caminhou decididamente em direção ao amplo closet luxuoso para escolher a melhor armadura. Ela precisava vestir algo incrivelmente perfeito naquele lindo dia histórico, optando magistralmente por um belíssimo terno feminino executivo de maravilhoso corte impecável, em tom azul marinho muito profundo e chique. A bela roupa escura transmitia imediatamente uma forte autoridade completamente incontestável, revelando um enorme poder quase absoluto e uma rara sofisticação extremamente letal que não deixava margem duvidosa para falhas bobas. Ela estava perfeitamente pronta para dominar tudo
O reflexo no grande espelho de cristal mostrava uma mulher completamente transformada e incrivelmente poderosa, vestindo aquele impecável terno azul escuro. Helena ajustou a gola da blusa de seda branca pura com extrema precisão, sentindo uma renovada onda de imensa confiança fluir por todo o seu corpo grávido. Ela acariciou o ventre mais uma vez, prometendo silenciosamente ao seu amado filho que aquele dia marcaria o início de um novo império glorioso livre de parasitas. O fiel assistente aguardava pacientemente perto da imensa porta dupla, segurando uma elegante pasta preta de couro legítimo, contendo os documentos decisivos. O trajeto matinal pelas movimentadas ruas da grande cidade ensolarada foi feito em um silêncio muito profundo e cheio de enorme expectativa contida. Helena observava a metrópole despertando lentamente através dos vidros escuros do luxuoso carro blindado, lembrando das inúmeras noites mal dormidas, trabalhando incansavelmente nos bastidores sombrios da empresa. Ela construiu aquele gigantesco conglomerado financeiro com o seu próprio suor abundante, enquanto os arrogantes membros da família de seu inútil marido apenas desfrutavam dos enormes lucros. O imponente edifício espelhado da sede corporativa finalmente surgiu majestoso no horizonte brilhante, refletindo a maravilhosa luz dourada matinal, quando o imenso veículo luxuoso estacionou suavemente na entrada principal do suntuoso prédio corporativo. Um grande tapete vermelho invisível parecia se estender magicamente. Os seguranças altamente treinados da portaria principal imediatamente assumiram uma postura de extremo respeito militar assim que a porta pesada do carro foi aberta. Helena desceu do automóvel com uma elegância assustadora e uma postura incrivelmente ereta, ignorando completamente o leve cansaço físico natural que a sua avançada gravidez naturalmente impunha ao seu corpo. Os funcionários que chegavam cedo ao trabalho abriram um amplo caminho respeitoso pelo enorme saguão de mármore brilhante silenciosamente. A nova presidente máxima caminhou diretamente para o exclusivo elevador panorâmico, reservado unicamente para a mais alta cúpula executiva daquele formidável império bilionário. A rápida subida até o último andar ofereceu uma visão deslumbrante e maravilhosa de toda a grande cidade agitada lá embaixo, mas os olhos brilhantes dela permaneciam totalmente focados no grande objetivo final. As pesadas portas metálicas abriram com um leve sussurro mecânico, revelando um luxuoso corredor impecável, onde os diretores mais leais e antigos já aguardavam perfilados ansiosamente. O ambiente cheirava a café fresco forte e a uma iminente mudança radical. O seleto grupo de importantes executivos seniores saudou a sua verdadeira líder com profundas reverências sinceras e olhares repletos de indescritível admiração profissional. Helena cumprimentou cada um deles com acenos sutis de cabeça, guiando a importante comitiva diretamente para a sala de reuniões executiva confidencial adjacente ao seu novo escritório. O pesado ambiente corporativo estava completamente carregado com uma eletricidade muito palpável, como se o próprio ar estivesse fortemente antecipando o grandioso espetáculo de pura justiça implacável. Ela ocupou a principal cadeira central da grande mesa oval, com uma autoridade incrivelmente natural e muito absoluta. Sobre a lisa superfície da imensa mesa de vidro temperado, repousavam as cópias finais das inúmeras auditorias secretas realizadas durante os últimos meses turbulentos. O brilhante diretor financeiro-chefe apresentou um rápido e detalhado resumo verbal sobre todas as contas bancárias ilícitas, recentemente descobertas e totalmente congeladas naquela madrugada. Helena ouvia atentamente cada palavra importante, sem demonstrar nenhuma emoção exagerada em seu belo rosto, incrivelmente sereno, absorvendo os dados cruciais com uma mente analítica brilhante. A armadilha corporativa estava perfeitamente montada e completamente pronta para capturar os dois ratos arrogantes que logo chegariam famintos, enquanto a verdadeira dona do gigantesco poder corporativo consolidava a sua invencível posição de liderança suprema. A distante mansão silenciosa lentamente despertava do seu sono. Roberto levantou da sua imensa cama luxuosa, com um sorriso extremamente presunçoso e doentio espalhado por todo o seu rosto perfeitamente barbeado naquela linda manhã ensolarada.
Ele sentia uma enorme satisfação perversa por ter expulsado a sua suposta inútil esposa grávida na noite anterior, acreditando estupidamente que finalmente havia removido o seu único peso morto. O homem arrogante vestiu o seu terno italiano mais caro, celebrando o seu brilhante triunfo. A maldosa Dona Carmen aguardava o seu filho favorito na ampla sala de jantar maravilhosamente iluminada. Saboreando um delicioso café da manhã farto e muito requintado, a velha senhora usava joias brilhantes excessivamente caras e um elegante vestido de seda pura, preparando adequadamente a sua irritante figura altiva para o grande dia. Ela comentou com uma voz cheia de veneno destilado que a mansão cheirava muito melhor agora, sem a constante presença medíocre daquela nora insuportável, e sem berço. Os dois riram maldosamente enquanto brindavam com finas taças de cristal, repletas de suco de laranja. O ambicioso Roberto conversava animadamente sobre os seus grandes planos megalomaníacos para reestruturar completamente os departamentos mais importantes e lucrativos da imensa empresa multinacional poderosa. Ele acreditava fielmente que o misterioso conselho diretivo oculto anunciaria o seu aguardado nome como o novo diretor-geral e futuro presidente interino naquela manhã. O homem inútil nunca compreendeu os complexos mecanismos financeiros sofisticados que mantinham a formidável corporação funcionando perfeitamente bem, confiando apenas nos seus subornos vergonhosos contínuos. A sua gigantesca ignorância arrogante era o seu maior calcanhar de Aquiles em toda aquela guerra invisível declarada. Após terminarem a farta refeição matinal deslumbrante, mãe e filho caminharam pomposamente em direção à espaçosa garagem climatizada para escolher o melhor veículo importado esportivo. Roberto assumiu a direção do carro incrivelmente veloz e extremamente barulhento, acelerando intensamente pelas grandes avenidas ensolaradas da bela cidade, com uma atitude muito imprudente. Dona Carmen observava as pessoas comuns nas calçadas movimentadas com um profundo olhar de inegável superioridade doentia. Sentindo o poder divino ilusório correndo em suas velhas veias egoístas, eles não faziam a menor ideia de que estavam dirigindo diretamente para o matadouro corporativo implacável. O carro esportivo de luxo prateado freou bruscamente na porta principal da enorme sede corporativa, exigindo ruidosamente a imediata atenção de todos os solícitos manobristas. Roberto saiu do veículo com uma arrogância incrivelmente exagerada, atirando as chaves metálicas brilhantes no peito de um humilde funcionário assustado, sem proferir qualquer agradecimento. Dona Carmen desfilou pelo enorme lobby luxuoso, como se fosse a verdadeira rainha absoluta daquele imponente império financeiro global. Exigindo que os elevadores fossem imediatamente esvaziados, os funcionários observavam aquela ridícula cena deplorável com expressões vazias, sabendo perfeitamente o enorme furacão que estava prestes a destruir Luz. Ao chegarem ao andar principal de gerência intermediária, o arrogante marido caminhou diretamente para a longa mesa da jovem e bela recepcionista muito atarefada. Ele exigiu com uma voz grosseira e desnecessariamente alta que o seu luxuoso escritório particular de diretor fosse imediatamente limpo e abundantemente abastecido com champanhe. A pobre moça tentou explicar educadamente que as rígidas ordens superiores recebidas naquela manhã proibiam estritamente qualquer acesso irrestrito às salas executivas importantes daquele corredor principal. Roberto bateu a sua grande mão pesada sobre a frágil mesa de madeira, ameaçando demitir a jovem funcionária imediatamente no seu enorme e protegido santuário blindado localizado no último andar do enorme prédio. Helena observava toda a deplorável cena humilhante através das nítidas câmeras. A grande tela plana do sistema de segurança interno transmitia as atitudes abusivas e extremamente ridículas do seu futuro ex-marido em gloriosa alta definição. Um leve sorriso frio e perigosamente calmo surgiu nos belos lábios desenhados da brilhante presidente suprema, enquanto ela avaliava a enorme imaturidade patética daqueles dois tolos. Ela ordenou através do comunicador interno que a enorme equipe de segurança mantivesse a ordem sem interferir drasticamente ainda. Dona Carmen começou a reclamar impacientemente sobre a terrível falta de respeito
e a enorme desorganização absurda daqueles empregados inúteis do andar de gerência geral, a velha senhora exigia ver os grandes diretores executivos seniores imediatamente, gritando histericamente que o seu brilhante filho era o novo dono incontestável daquele lugar. O enorme burburinho irritante causado pelos dois intrusos inconvenientes atraiu a curiosa atenção de muitos outros funcionários trabalhadores que saíram cautelosamente de suas pequenas salas iluminadas. A tensão indesejada crescia rapidamente naquele importante setor administrativo, enquanto os verdadeiros líderes se preparavam no andar superior distante. Repentinamente, as pesadas portas do elevador executivo privativo se abriram no andar gerencial, revelando 3 enormes seguranças, vestidos com impecáveis ternos pretos, muito ameaçadores. O experiente chefe da equipe de proteção aproximou respeitosamente do casal barulhento, informando com uma voz fria que a nova grande presidência geral solicitava a presença deles. Roberto estufou o seu peito arrogante com um enorme orgulho vitorioso, acreditando cegamente que o misterioso conselho oculto finalmente estava pronto para coroá-lo rei do pedaço. Ele ajeitou a sua cara gravata de seda brilhante e sorriu diabolicamente para sua malvada mãe radiante. A rápida subida no moderno elevador executivo foi acompanhada por um pesado silêncio imposto pelos enormes seguranças que ladeavam intimidadoramente os dois convidados extremamente iludidos. Dona Carmen sussurrava empolgada no ouvido atento do seu péssimo filho sobre como eles deveriam imediatamente renovar toda a velha decoração do cobiçado escritório presidencial. Roberto concordava efusivamente com cada pequena palavra mesquinha pronunciada pela avarenta mulher, fantasiando loucamente sobre as inúmeras vantagens financeiras ilimitadas que passaria a desfrutar rotineiramente todos os dias. O sino metálico do moderno elevador soou suavemente anunciando a tão esperada chegada ao glorioso andar superior. Os pesados sapatos de couro caríssimo do arrogante Roberto ecoaram ruidosamente pelo luxuoso corredor acarpetado e incrivelmente silencioso que levava à principal sala de reuniões. 2 importantes membros do conselho diretor aguardavam seriamente na entrada do enorme salão nobre, segurando firmemente pastas repletas de provas documentais extremamente contundentes contra o criminoso. O homem iludido estendeu a sua mão suada esperando receber congratulações calorosas dos executivos importantes, mas foi completamente ignorado por uma frieza profissional puramente absoluta e cortante. As imensas portas duplas de carvalho maciço finalmente começaram a abrir lentamente, revelando o surpreendente destino final. As imensas portas duplas de carvalho maciço finalmente começaram a abrir, lentamente revelando o majestoso salão nobre da diretoria executiva principal. O ambiente estava densamente carregado com uma atmosfera de extrema seriedade e uma frieza profissional letal, quase perfeitamente palpável no ar puro. Roberto entrou na sala com passos largos e incrivelmente presunçosos, ostentando um sorriso vitorioso que contrastava brutalmente com as expressões severas dos conselheiros presentes. Dona Carmen o seguia de perto, erguendo o queixo com uma arrogância indescritível, avaliando o luxuoso espaço como se já fosse a legítima dona absoluta. Os membros mais antigos e respeitados do imenso conselho de administração observaram a entrada triunfal dos 2 intrusos com um profundo desprezo silencioso. Nenhum deles fez qualquer menção de levantar ou oferecer os tradicionais cumprimentos matinais educados, mantendo uma postura rígida e olhares analíticos muito perfurantes. Roberto sentiu um leve desconforto momentâneo diante daquela terrível recepção gelada, mas rapidamente atribuiu o comportamento hostil à pura inveja profissional dos seus colegas menos capacitados. Ele acreditava cegamente que o seu suposto brilhantismo administrativo incomodava aquelas mentes corporativas ultrapassadas que logo seriam devidamente expurgadas sem nenhuma grande piedade. O suntuoso salão de reuniões possuía imensas janelas de vidro temperado que ofereciam uma vista panorâmica deslumbrante de toda a gigantesca metrópole agitada. No centro exato do luxuoso ambiente, uma colossal mesa oval de mogno polido dominava o espaço imponente, firmemente cercada por cadeiras de couro caríssimo.
A principal cadeira presidencial, localizada na cabeceira da grande mesa, permanecia vazia, emitindo uma forte aura de poder incalculável e enorme autoridade silenciosa e inquestionável. Roberto caminhou diretamente para o assento reservado ao vice-presidente adjunto, acomodando sua figura arrogante com uma naturalidade incrivelmente forçada e totalmente desprovida de classe. Dona Carmen escolheu estrategicamente uma imensa cadeira luxuosa, destinada aos principais acionistas majoritários, ignorando completamente os olhares chocados e as reprovações mudas dos presentes. A velha senhora cruzou as pernas com extrema elegância artificial e começou a criticar em voz excessivamente alta a suposta falta de cortesia geral. Ela exigia que alguém trouxesse água mineral importada e um café expresso duplo para o seu genial filho, tratando os homens incrivelmente poderosos como meros garçons. A audácia inacreditável daquela mulher perversa deixava o pesado ambiente cada vez mais tenso e terrivelmente insuportável para os verdadeiros profissionais corporativos focados. O experiente diretor financeiro-chefe, um senhor grisalho de postura impecável chamado Augusto, fixou os seus olhos frios diretamente no rosto do homem iludido. Ele sabia perfeitamente de todas as terríveis fraudes vergonhosas e dos desvios milionários que o arrogante sujeito havia orquestrado durante os últimos longos anos obscuros. Augusto sentia uma enorme repulsa física brutal ao observar a expressão presunçosa daquele parasita corporativo que acreditava estar prestes a receber uma gloriosa promoção internacional. O executivo sênior apenas apertou firmemente a sua caneta dourada cara, aguardando pacientemente o momento exato em que a verdadeira justiça implacável finalmente desabaria, enquanto o deplorável teatro patético se desenrolava na espaçosa sala principal de reuniões. Helena observava cada detalhe repulsivo através dos monitores no seu escritório blindado. Ela bebia um suave chá de camomila quente tranquilamente, sentindo uma enorme paz interior incrivelmente profunda e uma clareza mental absolutamente perfeita para o grande confronto. O gritante contraste entre a frágil mulher encharcada que foi cruelmente jogada na rua chuvosa e a implacável deusa da vingança corporativa atual era incrivelmente monumental. Ela acariciou a sua barriga com enorme ternura maternal afetuosa, garantindo silenciosamente ao seu pequeno amado tesouro que o futuro brilhante deles estava perfeitamente protegido. O leal assistente pessoal de Helena aproximou muito cautelosamente da grande mesa presidencial, informando com uma firme voz grave que todos os longos preparativos estavam concluídos. Ele carregava os espessos dossiês incriminatórios pesados, contendo as provas definitivas e absolutamente irrefutáveis de todas as terríveis sabotagens financeiras cometidas pelo marido extremamente arrogante dela. A jovem líder poderosa assentiu silenciosamente com a cabeça, pousando a delicada xícara de porcelana fina sobre o pires, com uma rara elegância aristocrática inata, muito assustadora. O grandioso momento histórico de revelar a sua verdadeira identidade suprema para os seus antigos, algozes impiedosos, finalmente e gloriosamente chegou hoje. Helena levantou lentamente da sua muito confortável cadeira de couro macio, alisando o tecido impecável do seu sofisticado terno azul escuro com duas mãos firmes. A sua postura majestosa altiva irradiava uma imensa força brutal e incalculável, transformando a doce e bela esposa submissa em uma implacável executiva, implacável pronta para lutar. Ela caminhou em direção à espessa porta do seu protegido santuário particular, com passos incrivelmente decididos, deixando para trás todas as dolorosas memórias de humilhação profunda. O seu coração valente batia num forte ritmo compassado e muito calmo, totalmente desprovido de qualquer raiva cega, descontrolada ou inútil sentimento de vingança passional. A firme caminhada pelo luxuoso corredor exclusivo da alta diretoria parecia uma verdadeira e imparável marcha triunfal, rumo à gloriosa vitória absoluta e à justiça kármica. O som rítmico dos seus sapatos femininos de salto médio ecoava pelas paredes finamente revestidas de madeira nobre, anunciando a chegada iminente de um enorme furacão devastador.
Os poucos funcionários de altíssimo escalão gerencial que cruzavam o seu caminho paravam imediatamente no lugar, abaixando as suas cabeças em sinal de extremo respeito sincero verdadeiro. Eles reconheciam facilmente a magnitude colossal daquela brilhante mente estratégica afiada que havia construído sozinha aquele formidável e complexo império multibilionário, partindo do absoluto zero. De volta à grandiosa sala de conferências principal executiva, a paciência admirável dos verdadeiros diretores honestos estava atingindo perigosamente o seu limite máximo de tolerância civilizada. Roberto continuava falando excessivamente alto sobre os seus grandiosos planos totalmente fúteis para modificar as engessadas estruturas departamentais que ele sequer compreendia superficialmente de forma correta. Ele gesticulava de forma muito exagerada e assustadoramente ridícula, tentando desesperadamente impressionar os silenciosos diretores experientes com um jargão corporativo totalmente vazio e completamente sem sentido lógico. A sua imensa ignorância técnica profunda era dolorosamente óbvia para todas as mentes brilhantes geniais que o escutavam atentamente com incrédulas expressões enojadas e muito cansadas. O impaciente diretor de recursos humanos, totalmente incapaz de suportar sequer mais um minúsculo segundo daquela tagarelice estupidamente arrogante e absurda, interrompeu o homem bruscamente com voz dura. Ele informou a Roberto que aquela específica reunião restrita possuía um caráter extremamente confidencial sigiloso e que 2 intrusos não eram bem-vindos sob nenhuma circunstância atenuante. O marido estupidamente enganado reagiu com extrema indignação dramática teatral, batendo a mão espalmada rudemente sobre a mesa de vidro e exigindo mais submissão imediata. Ele gritou furiosamente que a nova e misteriosa líder suprema aprovaria a sua importante presença ali e puniria severamente qualquer insubordinação, vinda dos meros funcionários subalternos revoltados. Dona Carmen imediatamente uniu as suas forças verbais ao seu descontrolado filho inútil, ameaçando usar a sua suposta grande influência familiar poderosa para destruir as carreiras brilhantes daqueles homens. A velha mulher perversa afirmava categoricamente, gritando que eles representavam a alta e refinada aristocracia social daquela grande cidade e mereciam um tratamento muito superior e totalmente diferenciado. O monumental abismo profundo entre a visão distorcida da realidade que eles infelizmente possuíam e a terrível catástrofe iminente que os aguardava tornava a cena bizarramente cômica, patética. Os diretores seniores profissionais apenas trocaram longos olhares significativos de pura ironia afiada, recusando gastar energia preciosa, discutindo com 2 pessoas praticamente eliminadas no cruel mundo corporativo. O pesado silêncio sufocante, que rapidamente sucedeu aos gritos histéricos da velha senhora, foi subitamente quebrado pelo som estridente agudo do moderno sistema de comunicação interno tecnológico. A voz metálica e muito estritamente profissional da grande secretária-chefe anunciou claramente para toda a ampla sala que a ilustríssima presidente estava finalmente caminhando para o recinto. A forte tensão atmosférica invisível dentro do enorme salão nobre subiu para níveis verdadeiramente estratosféricos num milésimo de segundo. Logo após aquele importante aviso oficial definitivo, os executivos endireitaram rapidamente as suas posturas em uníssono perfeito, demonstrando um profundo respeito reverencial que Roberto ingenuamente e estupidamente acreditou ser direcionado ao seu próprio futuro. O coração sujo e incrivelmente sombrio do marido maldoso bateu forte e rápido contra o peito ansioso. Completamente inundado por uma expectativa terrivelmente gananciosa de alcançar o absoluto topo, ele ajustou muito rapidamente o perfeito nó da sua cara gravata de seda italiana importada, preparando o seu melhor e mais brilhante sorriso falso para receber a misteriosa benfeitora. Dona Carmen também ajeitou o seu vestido caríssimo no corpo fragilizado e envelhecido, assumindo uma falsa expressão incrivelmente dócil e muito simpática que escondia perfeitamente a sua alma podre. Os 2 cruéis vilões arrogantes estavam completamente cegos pela sua própria imensa ambição desmedida. Totalmente incapazes de perceber minimamente os pesados sinais funestos que gritavam ao redor deles,
O suave clique metálico limpo proveniente da fechadura eletrônica da grande porta principal fechada soou exatamente como um verdadeiro e enorme tiro de canhão naquele ambiente mortalmente silencioso. Todos os curiosos olhares atentos convergiram simultaneamente para a imensa e bela entrada de madeira nobre polida, aguardando ansiosamente o surgimento triunfal da figura lendária que comandava aquele império. O tempo cronológico pareceu congelar dolorosamente no ar, esticando de forma bizarra cada milésimo de segundo numa longa eternidade agonizante, enquanto os enormes e pesados painéis começavam a abrir lentamente. A brilhante e forte luz artificial do longo corredor iluminou perfeitamente o espaço de transição suave, delineando a silhueta incrivelmente elegante e perfeitamente familiar da formidável mulher poderosa. Chegando, o firme e compassado som contínuo dos passos femininos preenchia todo o amplo espaço, reverberando fortemente contra as enormes janelas de vidro grosso e o lindo piso perfeitamente encerado brilhante. A imensa antecipação inexplicável sufocava o ar perfeitamente purificado da espaçosa sala climatizada, criando uma espessa barreira invisível de pura eletricidade estática entre os poderosos indivíduos silenciosos presentes. Roberto esticou o seu pescoço ansiosamente na fútil tentativa inútil de vislumbrar primeiramente o rosto da sua suposta grande aliada, oculta salvadora dos seus crescentes problemas financeiros. A dolorosa verdade assustadora caminhava inexoravelmente na direção daqueles dois pequenos vermes arrogantes, trazendo consigo o peso avassalador de uma implacável justiça divina, absolutamente letal e muito implacável. A brilhante execução calculada daquele maravilhoso e complexo plano de extrema retaliação corporativa estava agora prestes a atingir o seu explosivo ápice dramático mais intenso e totalmente irreversível. Helena havia suportado bravamente as humilhações terríveis contínuas e o horrendo abandono noturno cruel apenas para garantir firmemente que a sua grandiosa vitória iminente fosse esmagadora e completa. Nenhuma pequena margem de erro bobo foi deixada solta ao acaso na perfeita construção daquela engenhosa armadilha letal que agora se fechava fortemente sobre os sujos ratos insolentes. A doce mulher grávida e totalmente indefesa que eles tanto odiavam havia morrido metaforicamente naquela chuvosa noite tempestuosa, dando lugar a uma verdadeira e implacável titã dos negócios globais. A pesada porta dupla de carvalho maciço finalmente abriu por completo com um ruído grave, revelando a impressionante e majestosa figura de Helena perfeitamente iluminada. Ela cruzou a soleira do imponente salão nobre, com passos incrivelmente firmes e uma postura de autoridade absoluta que imediatamente silenciou qualquer respiração no ambiente. O impecável terno azul marinho que vestia abraçava a sua silhueta grávida com uma elegância assustadora e muito sofisticada, transmitindo uma aura de poder inquestionável. Os diretores seniores levantaram de suas cadeiras simultaneamente, em um gesto de profundo respeito reverencial, a verdadeira líder suprema daquela corporação bilionária. O sorriso terrivelmente presunçoso que adornava o rosto arrogante de Roberto congelou instantaneamente assim que os seus olhos reconheceram a mulher, recém-chegada. O seu cérebro medíocre simplesmente recusava aceitar a absurda e chocante imagem da sua esposa submissa e inútil assumindo aquela postura de comando absoluto. Ele piscou freneticamente os seus olhos arregalados, acreditando estupidamente que estivesse sofrendo alguma terrível alucinação visual, provocada pelo enorme estresse contínuo daqueles últimos dias turbulentos. A mulher frágil que ele havia humilhado e expulsado na chuva violenta parecia ter sido completamente devorada por uma leoa feroz, extremamente letal. Dona Carmen levantou abruptamente da sua luxuosa cadeira de couro com o rosto envelhecido completamente contorcido por uma fúria cega e uma indignação vulcânica. A velha senhora apontou o dedo trêmulo e ossudo na direção da elegante mulher, gritando escandalosamente que ela não possuía permissão para estar ali. Ela exigiu aos berros que os imensos seguranças presentes removessem imediatamente aquela intrusa vergonhosa e desprezível do importante andar executivo destinado à alta diretoria. A sua voz estridente e extremamente irritante
ecoou pelo silencioso recinto majestoso, soando como o grito desesperado de um animal ferido gravemente encurralado, ignorando completamente os estrondosos chiliques patéticos e as ridículas exigências verbais da sua antiga sogra abusiva. Helena continuou caminhando majestosamente pelo amplo recinto. O seu olhar frio e intensamente calculista não demonstrou nenhuma fagulha de emoção irracional ao cruzar com as faces aterrorizadas dos seus cruéis carrascos. Ela dirigiu diretamente para a imensa cabeceira da monumental mesa de mogno, deslizando as pontas dos seus delicados dedos sobre a superfície fria brilhante. O experiente e leal diretor financeiro puxou gentilmente a enorme cadeira presidencial central para que a verdadeira dona do império pudesse acomodar confortavelmente quando a grandiosa presidente executiva finalmente sentou na sua majestosa cadeira de poder absoluto. Todos os outros respeitados membros do conselho também sentaram simultaneamente. O incrível sincronismo daquele singelo movimento coletivo demonstrou inequivocamente a profunda subordinação leal e o gigantesco respeito profissional que a cúpula nutria por ela. Roberto tentou desesperadamente articular alguma frase coerente, mas a sua garganta subitamente seca e terrivelmente apertada apenas emitiu um som gutural abafado quase inaudível. O ar denso daquela enorme sala luxuosa parecia ter sido instantaneamente sugado para fora, deixando o ambicioso homem completamente asfixiado pelo terror, com uma voz incrivelmente calma, melodiosa e carregada de uma terrível autoridade cortante. Helena declarou oficialmente aberta a reunião extraordinária do Conselho de Administração. Ela ordenou ao seu eficiente e muito discreto assistente pessoal que distribuísse as pesadas pastas confidenciais contendo todas as provas financeiras aos respeitados presentes. Cada executivo sênior recebeu um volumoso e detalhado relatório, impresso com incontáveis páginas repletas de números incriminatórios, gravíssimos e transações bancárias, totalmente fraudulentas e ilícitas. A precisão absolutamente cirúrgica e letal das suas palavras proferidas soava como uma pesada sentença de morte definitiva para as ambições alheias. O patético Roberto forçou uma risada extremamente artificial e muito nervosa. Tentando pateticamente ridicularizar a postura majestosa e assustadora da sua esposa brilhante, ele falou num tom arrogantemente paternalista que ela deveria retornar imediatamente para casa e parar de brincar de executiva importante diante daqueles senhores. O homem medíocre continuava firmemente ancorado na sua terrível ilusão doentia de que o misterioso conselho oculto ainda pretendia nomeá-lo como o grande presidente interino. A sua imensa cegueira intelectual e total falta de percepção situacional criavam uma vergonha alheia incrivelmente dolorosa e palpável em todos os diretores. Helena ergueu levemente a sua mão direita impecável, silenciando o marido arrogante com a exata mesma autoridade fria que usara contra o segurança outrora. Ela fixou os seus lindos e letais olhos castanhos diretamente na face pálida e suada do sujeito apavorado, sorrindo de forma muito contida, com uma dicção perfeitamente limpa e assustadoramente ameaçadora. Ela finalmente revelou que era a fundadora majoritária absoluta e a principalmente criadora do conglomerado. A terrível bomba verbal atingiu os delicados tímpanos de Roberto com a impressionante força devastadora de um gigantesco meteoro flamejante colidindo contra a terra. Dona Carmen soltou um grito abafado e extremamente agudo, levando as suas velhas mãos trêmulas até a boca chocada em total sinal de negação. A idosa arrogante cambaleou perigosamente para trás, perdendo todo aquele ridículo equilíbrio altivo e desabando pesadamente sobre a sua cadeira luxuosa de couro macio. As caríssimas joias de ouro brilhante que adornavam o seu enrugado pescoço pareceram subitamente se transformar em pesadas correntes de ferro, sufocando a sua respiração. O belo castelo de cartas majestoso e completamente falso que aquela família abusiva construíra acabava de desmoronar violentamente sob o próprio peso insuportável. Augusto abriu a sua respectiva pasta preta confidencial com muita determinação letal e começou a ler em voz alta os obscuros resumos financeiros detalhados. O respeitado executivo
Citou dezenas de empresas fantasmas internacionais ridículas que o desesperado Roberto havia estupidamente criado para desviar fundos milionários da corporação gigantesca, os números absurdamente altos e as datas específicas mencionadas na leitura profissional coincidiam perfeitamente com os precisos momentos de grande glória financeira do criminoso. O suor intensamente frio e terrivelmente pegajoso começou a escorrer abundantemente pela testa larga do ambicioso homem agora desmascarado, cruelmente em público. Helena continuou a sua brilhante explanação técnica, afirmando que havia monitorado pacientemente todas aquelas inúmeras transferências financeiras ilegais durante os últimos 7 meses contínuos. Ela explicou com frieza que a sua forçada permanência naquela horrível mansão tóxica serviu exatamente como um perfeito disfarce inofensivo para a profunda investigação. A suposta esposa inútil e submissa passava as suas solitárias madrugadas escuras, silenciosamente decodificando os inúmeros registros contábeis escondidos no computador, desprotegido do marido negligente. A assustadora revelação daquela complexa espionagem doméstica meticulosa deixou todos os experientes diretores presentes profundamente maravilhados com tamanha inteligência brutal suprema, completamente encurralado pelas irrefutáveis e abundantes provas documentais condenatórias. O orgulho de Roberto evaporou tão rapidamente quanto uma gota d'água no deserto escaldante e infinito. O seu rosto, anteriormente arrogante, assumiu uma terrível expressão de profundo pânico animal e covardia, extrema diante daquela iminente e devastadora ruína, pessoal absoluta. Ele tentou levantar da cadeira para se aproximar da majestosa cabeceira da grande mesa diretiva, balbuciando tristes desculpas incoerentes e promessas totalmente vazias mentirosas. Os enormes seguranças uniformizados avançaram 2 firmes passos sincronizados, obrigando o perigoso sujeito instável a recuar imediatamente para sua posição segura inicial. Em um desesperado ato falho e estupidamente patético, a derrotada Dona Carmen tentou apelar melodramaticamente para os supostos sagrados laços familiares há muito destruídos. A mulher perversa e chorosa implorou pela piedade da sua antiga nora bondosa, lembrando cinicamente do amado neto divino que ainda crescia no ventre. A velha víbora rastejante teve a inacreditável coragem de afirmar que todo aquele terrível mal-entendido chuvoso noturno era apenas uma severa provação passageira matrimonial. A hipocrisia puramente nojenta e abjeta daquela senhora cruel causou verdadeiros engulhos de asco em muitos respeitados executivos que assistiam à lamentável cena humilhante. Os belos olhos escuros da soberana Helena faiscaram perigosamente com uma intensidade aterradora e incrivelmente letal. Ao escutar aquela menção covarde ao seu bebê, ela inclinou a sua postura corporal levemente para frente, apoiando os seus cotovelos firmes sobre a mesa luxuosa, com uma autoridade dominadora totalmente suprema. A sua doce voz aveludada transformou rapidamente em um afiado e perigoso punhal de puro gelo cortante. Ao afirmar categoricamente que eles não eram família, ela recordou friamente a madrugada chuvosa anterior, quando a mesma senhora perversa exigiu violentamente a sua expulsão imediata para a rua escura gelada. Os membros da alta administração concordaram tacitamente com a dura punição iminente imposta pela líder, mantendo as suas feições fechadas e seus semblantes severos. A atmosfera de tensão insuportável atingira o pico máximo, transformando aquele amplo espaço luxuoso numa verdadeira corte suprema de justiça kármica rápida e impiedosa. Helena determinou de forma inquestionável que todos os milionários ativos ilícitos pertencentes à família do criminoso fossem imediatamente revertidos e integralmente devolvidos aos cofres corporativos. O gigantesco e deslumbrante castelo imaginário erguido com a lama suja da intensa corrupção foi implacavelmente reduzido a um imenso pó insignificante e flutuante, voltando a sua intensa e letal atenção para o pálido marido apavorado, que suava copiosamente sem parar na sua frente. Ela pronunciou o ultimato. Helena anunciou formalmente a demissão sumária por justa causa irrevogável de Roberto, proibindo severamente a sua perigosa entrada em qualquer propriedade da grande corporação.
Ela assinou o documento oficial demissionário com uma elegante caneta tinteiro escura, cravando o forte traço decisivo sobre o papel com enorme precisão cirúrgica. Aquele lindo e simples autógrafo rabiscado representava o doloroso e derradeiro prego enferrujado no caixão da promissora e falsa carreira do executivo usurpador, com um sutil e quase imperceptível aceno afirmativo de cabeça da implacável presidente vitoriosa. O imponente chefe principal da equipe de segurança armada agiu. O enorme homem de terno preto ordenou prontamente que os seus vigorosos subordinados agarrassem firmemente os dois invasores caídos pelos braços, sem nenhuma delicadeza. Roberto gritava histericamente, tentando pateticamente soltar as mãos grossas do brutamontes experiente, enquanto a sua desesperada mãe idosa chorava compulsivamente e rasgava a roupa. A outrora imbatível e profundamente temida dupla malvada estava sendo literalmente arrastada pelo brilhante e luxuoso piso, como dois sacos inúteis de lixo. As espessas e majestosas portas de carvalho fecharam novamente com um baque seco e definitivo, abafando completamente os deploráveis lamentos fúteis vindos do corredor. A ampla e bonita sala de reuniões mergulhou subitamente num confortável e agradável silêncio pacífico de puro alívio profundo, completamente limpa da indesejada podridão. Helena reclinou graciosamente a sua postura na maravilhosa cadeira executiva presidencial, inspirando uma grande e relaxante lufada de ar totalmente fresco e muito puro. A primeira e mais complexa fase decisiva da sua grandiosa guerra justa estava impecavelmente vencida, garantindo finalmente a segurança necessária para o futuro. O silêncio reconfortante que tomou conta da imensa sala de reuniões executiva foi um verdadeiro bálsamo para a alma cansada de todos os presentes. Helena mantinha a sua postura majestosa na cadeira presidencial, observando atentamente as expressões de profundo alívio no rosto de cada diretor sênior leal. A atmosfera outrora carregada de uma tensão sufocante e extremamente tóxica agora fluía com uma leveza revigorante e promissora. O experiente diretor financeiro Augusto foi o primeiro a quebrar aquele silêncio respeitoso, parabenizando a brilhante líder pela sua execução absolutamente impecável do plano letal. A justiça finalmente reinava soberana naquele ambiente corporativo tão importante, enquanto a paz reinava no último andar luxuoso. Uma cena incrivelmente humilhante desenrolava no amplo saguão principal de mármore, no térreo do enorme edifício. Os fortes seguranças fardados arrastavam o derrotado Roberto e a sua histérica mãe idosa pelos braços, ignorando completamente todos os gritos desesperados e fúteis ameaças vazias. Dezenas de funcionários perplexos pararam as suas atividades para observar atentamente a inacreditável queda monumental daquele executivo outrora arrogante. A vergonha pública absoluta queimava intensamente o rosto pálido do homem medíocre, que tentava esconder as suas feições distorcidas pelo pânico e pela completa ruína pessoal iminente. Hoje, as grandes portas de vidro automáticas da entrada principal abriram rapidamente para despejar os dois intrusos na movimentada calçada banhada pelo sol matinal forte. O contraste poético e kármico era maravilhoso, pois agora eram eles que provavam o gosto amargo da rejeição, implacável em um dia claro e lindo. Dona Carmen caiu de joelhos sobre o cimento áspero da rua, sujando o seu caríssimo vestido de seda importada, enquanto chorava convulsivamente, sem nenhum pudor. O seu precioso filho inútil permaneceu paralisado ao seu lado, tremendo violentamente de medo, ao perceber que o seu luxuoso mundo de mentiras havia acabado definitivamente na majestosa sala de conferências da alta administração corporativa. A brilhante presidente suprema começou a delinear as próximas diretrizes operacionais fundamentais da grande empresa. Helena ordenou que uma extensa auditoria forense detalhada fosse iniciada imediatamente em todos os departamentos que o seu ex-marido inútil havia liderado superficialmente. Ela pretendia erradicar até a última raiz de corrupção que a família gananciosa havia plantado ardilosamente nas bases financeiras do seu glorioso império. Cada contrato obscuro e cada licitação duvidosa seria minuciosamente revisada pelos melhores e mais honestos profissionais disponíveis,
no imenso mercado global focado em grandes negócios, o implacável departamento jurídico da gigantesca multinacional recebeu instruções claras e diretas para processar criminalmente o antigo diretor corrupto com imensa força máxima insuperável. A equipe de excelentes advogados deveria garantir que as competentes autoridades policiais federais fossem devidamente informadas sobre os sistemáticos e pesados roubos milionários absurdos. Helena não permitia que qualquer sombra de piedade maternal ou falsa empatia afetasse o seu impecável e apurado julgamento racional estritamente profissional moderno. A sua bússola moral incrivelmente forte exigia que os perigosos culpados pagassem severamente por todos os seus inúmeros pecados financeiros cometidos ao longo dos anos cruéis e impiedosos. Longe dali. Na calçada ensolarada e barulhenta, Dona Carmen pegou o seu moderno celular com as mãos ainda muito trêmulas e apavoradas para ligar. A arrogante senhora tentou entrar em contato com o seu antigo e supostamente leal gerente bancário privado para realizar uma urgente transferência internacional gigantesca. A voz fria e mecanicamente profissional do atendente do outro lado da linha telefônica informou que todas as contas conjuntas haviam sido congeladas judicialmente. A constatação brutal de que ela havia perdido acesso absoluto a toda a sua gigantesca fortuna ilícita provocou um grito sufocado de agonia existencial, suprema dolorosa. Roberto tentava contatar os seus obscuros parceiros de negócios escusos e velhos cúmplices corruptos, buscando desesperadamente por algum auxílio salvador emergencial de grande urgência. Para sua completa ruína emocional devastadora, todas as ligações foram sumariamente rejeitadas ou encaminhadas diretamente para as inócuas caixas postais gravadas pelas empresas. Os ratos espertos e covardes sempre fogem rapidamente do navio naufragando quando percebem que o inútil capitão inepto perdeu o controle total e absoluto da embarcação. O ex-marido abusivo percebeu que estava incrivelmente sozinho no vasto e cruel mundo financeiro, totalmente desprovido do poder gigantesco que roubara no passado obscuro. O contraste absoluto entre a perfeita tranquilidade da iluminada sala de reuniões e o enorme desespero sufocante da quente rua era incrivelmente muito gritante. Helena acariciava sua barriga com uma paz maternal profunda, sentindo a imensa presença reconfortante do amado pequeno ser sagrado, ganhando mais força diária incalculável. O seu filho nasceria num ambiente maravilhosamente limpo e totalmente livre da influência tóxica e da extrema maldade doente daquela horrível e arrogante família vil. A grande batalha estratégica exigira um forte sacrifício doloroso, mas o final libertador compensava maravilhosamente bem todas as muitas antigas noites tristes e severamente humilhantes. A humilhação de Roberto atingiu um novo patamar incrivelmente inexplorado quando ele e a sua mãe idosa decidiram retornar rapidamente para a gigantesca mansão familiar. Ao chegarem exaustos no pesado portão do lindo terreno luxuoso, encontraram enormes cadeados novos e grossas correntes prateadas, bloqueando totalmente o amplo caminho asfaltado escuro. Uma experiente equipe de fortes oficiais de justiça informou secamente que a grande e valiosa propriedade fora legalmente arrestada pela forte e invencível corporação impiedosa líder. O maravilhoso império doméstico do casal malvado desmanchou cruelmente perante os seus tristes olhos vermelhos e intensamente marejados pelas copiosas lágrimas de pura derrota humilhante. Dona Carmen não suportou a imensa dor brutal causada por aquela dura e contundente perda material irreversível. Desabando violentamente sobre a poeira da calçada quente, ela agarrou fortemente as grossas barras metálicas intransponíveis do grande e belo portão trancado, gritando insultos horrendos e totalmente inúteis para o ar vazio e imaculado. Os seus elegantes vizinhos milionários, que antes fingiam possuir enorme e genuíno apreço pela velha megera rica, agora espiavam curiosamente através de luxuosas cortinas importadas. Ninguém ousou estender uma mão prestativa para ajudar as antigas figuras arrogantes que haviam despencado incrivelmente e vergonhosamente do seu alto e falso pedestal mentiroso. Na majestosa cobertura corporativa luxuosa,
A brilhante reunião executiva extraordinária chegava ao seu glorioso e maravilhoso fim, muito produtivo e focado de maneira agradável e incrivelmente rápida. Helena levantou graciosamente da grande cadeira presidencial, sob os olhares repletos de pura admiração profunda dos seus importantes diretores experientes e verdadeiramente e extremamente leais sinceros. Ela agradeceu pelo maravilhoso e enorme empenho silencioso da equipe durante os meses intensos e extremamente opressivos, sob a terrível gestão cruel, baseada na pura e letal incompetência. A grandiosa e imbatível mulher prometeu categoricamente que uma brilhante era de formidável transparência moral guiaria o maravilhoso império, caminhando lentamente pelo belo corredor do andar executivo iluminado. A poderosa líder sentia a incrível energia fluindo no formidável recinto. Cada pequeno passo ecoava pelo ambiente limpo como um majestoso martelo, prateado divino, estabelecendo a forte estrutura corporativa inabalável, que permanecia perfeitamente livre de toda obscura corrupção. Os excelentes diretores apresentavam enormes pautas operacionais sérias e solicitavam a sua sábia orientação, sem demonstrar qualquer dúvida insidiosa, cruel, sobre o seu maravilhoso intelecto incrivelmente dominante. O ex-marido arrogante fora sumariamente descartado, sem tristeza piedosa, virando mera poeira esquecida diante do colossal brilho espetacular daquela gloriosa deusa grávida, implacavelmente forte e assustadora, enquanto a bela estrela inigualável de Helena ascendia majestosamente rumo ao formidável topo absoluto do sucesso financeiro gigantesco e inquestionável na grande cidade. A terrível miséria letal e punitiva esmagava duramente os antigos vilões opressores arrogantes. O falido Roberto e a sua arrogante mãe desesperada caminhavam exaustos pelas perigosas ruas feias do enorme subúrbio distante, tentando pagar algum fétido e minúsculo quarto de humilde hospedaria decadente com poucas e tristes moedas, amassadas nos bolsos fundos esburacados esquecidos. Os maravilhosos lençóis europeus macios do seu ostentador passado abastado foram rapidamente e brutalmente trocados pelo triste colchão fino e imundo, repleto de enormes buracos. A implacável ironia do maravilhoso universo alinhado jamais perdoava os antigos cruéis torturadores impiedosos que impunham dor letal intencional nos inocentes quietos. Na dolorosa tempestade caótica de forte chuva gelada assustadora e impiedoso vento raivoso escuro, o marido arrogante e terrível e a velha senhora desprezível baniram a maravilhosa gestante sem apresentar qualquer leve escrúpulo decente. O enorme frio molhado paralisante que a bela e valente esposa suportara com admirável força imortal heróica retornava ferozmente e brutalmente para massacrar e destroçar o espírito abjeto dos miseráveis sujos atirados perfeitamente no frio, asfalto cinzento duro e imundo da temível realidade crua, dolorosa. A experiente e rápida mídia local investigativa ligada fortemente aos grandes negócios financeiros multinacionais não demorou absolutamente nada para farejar deliciosamente o enorme sangue manchando as ruas, o estrondoso e gigantesco escândalo vergonhoso de ampla corrupção criminosa e severa fraude contábil premeditada na respeitada gigante organização empresarial explodiu como uma esmagadora e pesada bomba nuclear destrutiva e impiedosa, brilhante e incrivelmente violenta, ruidosa, chocante e mortal, aterradora, fatal no concorrido mercado competitivo, selvagem, noticiário, matutino, sensacionalista. O manchado rosto de Roberto preenchia as muitas modernas telas grandes, enquanto os conceituados formadores de forte opinião detonavam severamente os atos maldosos covardes, obscuros, nojentos e imundos, no extremo maravilhoso lado oposto dessa dura moeda giratória brilhante do impiedoso destino inflexível, invencível e puramente justo, avassalador, impecável e forte e inegável. A belíssima gestante brilhava esplendorosamente forte, gigante, valente, eterna, imortal, majestosa. O magnífico rosto vitorioso da gloriosa presidente dominava as elegantes capas famosas de importantes revistas influentes, lidas pelo competitivo mundo financeiro moderno tecnológico. Os experientes formadores de excelente e sábia opinião glorificavam a mulher purificadora por limpar e exterminar a imunda e pesada fraude criminosa, sistêmica, doentia, cruel, de forma genial, brilhante, inquestionável, absoluta, gloriosa.
soberana divina, perfeita, heróica, imaculada, implacável, definitiva, fatal, majestosa e inigualável, durante uma pausa calma na movimentada tarde ensolarada e incrivelmente agradável, iluminada de forma esplendorosa e muito quente, relaxante, curativa, divina, sublime, imortal, grandiosa, a nova líder absoluta descansava serena na sua enorme suíte moderna. Helena repousava os elegantes pés inchados no macio sofá acolchoado, caríssimo e imaculadamente branco, brilhante, puro, felpudo, importado, gostoso, fofo, perfeito, luxuoso, sedoso, lindo, amplo e confortável, sentindo os mágicos movimentos circulares, fortes, amorosos do bebê, alegre, saudável, vivo, protegido, amado, sagrado, divino, abençoado, iluminado, grandioso, eterno, especial, infinito. O respeitado doutor havia atestado no dia anterior a perfeita saúde espetacular, invencível, imortal, maravilhosa, celestial, o profundo e maravilhoso ciclo inevitável e doloroso da sagrada e muito justa e severa punição corporativa, vingadora, inquebrável, infalível, brutal, absoluta, perfeitamente mortal, definitiva, invencível, heróica, divina, formidável, sublime, colossal, espetacular, grandiosa, majestosa, estava solidamente concluído, finalizado, encerrado e lacrado, trancado, resolvido, executado, provado, as patéticas sombras covardes de Dona Carmen, histérica, feia, burra, ignorante, irritante, e do ex-marido perdedor, criminoso, mentiroso, cruel, falso, agora amargavam isolamento total, infinito, imenso, permanente, contínuo, doloroso, humilhante na obscura e fétida, lata podre, miserável, fedida, isolada, terrível da assustadora sarjeta, urbana, cinzenta. Helena simplesmente vivia em gloriosa e doce paz suprema. A manhã seguinte ao glorioso triunfo, estabeleceu uma rotina incrivelmente intensa no majestoso edifício espelhado da sede corporativa. Helena chegou muito cedo, vestindo um elegante traje cinza, claro, que realçava a sua figura maternal imponente e extremamente poderosa. O seu olhar afiado percorreu todo o luxuoso saguão principal, enquanto os funcionários honestos a cumprimentavam com sorrisos radiantes e respeitosos, apesar da nuvem sombria de medo constante que o seu inútil ex-marido havia instalado, desapareceu magicamente, dando lugar a um ambiente de trabalho puramente colaborativo e maravilhosamente inspirador. A grandiosa limpeza começou. O experiente e sagaz diretor financeiro Augusto aguardava a presidente no seu escritório blindado com uma enorme lista impressa. O documento detalhava minuciosamente todos os nomes dos antigos gerentes corruptos que ajudaram ativamente nas fraudes milionárias do perdedor Roberto. Helena pegou o longo relatório com as suas mãos firmes, analisando cada linha, com uma expressão de pura frieza calculista. Ela ordenou imediatamente que o impiedoso Departamento de Recursos Humanos preparasse as demissões sumárias por justa causa e irrevogável para todos aqueles ratos sujos. A tolerância para crimes financeiros corporativos seria absolutamente e estritamente zero. Poucas horas depois, o outrora silencioso e luxuoso andar executivo intermediário transformou em um verdadeiro e caótico formigueiro humano. Dezenas de imensos seguranças vestindo ternos pretos impecáveis marcharam coordenadamente pelos corredores brilhantes, entregando as duras notificações legais definitivas. Os gerentes corruptos arregalavam os olhos em total pânico ao perceberem que o seu maravilhoso esquema criminoso intocável havia sido completamente destruído. Eles empacotavam os seus pequenos pertences pessoais em caixas de papelão baratas, sob os intensos olhares enojados dos verdadeiros trabalhadores honestos e altamente competentes. O expurgo necessário estava acontecendo maravilhosamente de forma rigorosa. A maravilhosa imagem daqueles homens engravatados e antes extremamente arrogantes sendo vergonhosamente escoltados para fora do imenso prédio era espetacular. Eles caminhavam cabisbaixos pelo enorme lobby de mármore branco, enquanto a formidável presidente observava tudo maravilhosamente pelo inteligente sistema de câmeras. A enorme diferença entre a verdadeira autoridade moral conquistada por Helena e a falsa tirania desmoronada daquela corja desprezível saltava escandalosamente aos grandes olhos.
Ela não sentia a menor gota de inútil pena complacente por aqueles parasitas gananciosos que quase destruíram o trabalho árduo e o glorioso sonho dourado de milhares de fantásticas famílias honestas para consolidar a nova cultura empresarial, baseada na mais pura integridade moral inabalável. A líder convocou uma enorme reunião geral. O gigantesco auditório principal da magnífica sede corporativa ficou completamente lotado por milhares de rostos ansiosos e muito curiosos. Helena caminhou graciosamente até o brilhante palco central iluminado, segurando delicadamente a sua barriga com um lindo e terno gesto protetor. Ela discursou apaixonadamente sobre os invioláveis valores fundamentais de total transparência ética profunda e rigorosa meritocracia real, que passariam a guiar cada passo futuro do imponente e bilionário conglomerado internacional. A partir daquele grande histórico momento, a voz incrivelmente melodiosa e assustadoramente forte da soberana ecoou pelas grandes paredes acústicas do imenso e luxuoso recinto perfeitamente. Ela prometeu publicamente criar geniais canais secretos seguros para denunciar qualquer tipo perigoso de futuro abuso de poder ou terrível fraude criminosa. Os excelentes empregados genuínos que durante anos sofreram silenciosamente com salários congelados, enquanto a arrogante diretoria roubava, aplaudiram de pé freneticamente. As lágrimas de profunda emoção verdadeira escorriam pelos rostos cansados daquelas pessoas simples que finalmente enxergavam uma belíssima luz divina e maravilhosa, iluminando o infinito túnel escuro e cruel, opressivo corporativo, enquanto a gloriosa e impecável reestruturação divina elevava maravilhosamente o grande império financeiro para novos e incríveis patamares internacionais. O falido criminoso Roberto e a sua desesperada e velha mãe histérica enfrentavam a fúria esmagadora da imensa justiça criminal. Eles foram formalmente indiciados por inúmeros e pesados crimes gravíssimos, como gigantesca lavagem profissional de enorme dinheiro e perigosa formação contínua de imunda quadrilha vil. Os experientes e rígidos investigadores confiscaram os passaportes dos dois miseráveis, garantindo totalmente que os sujos covardes ratos não fugissem para algum distante paraíso fiscal ensolarado tropical. As imensas e coloridas capas das principais revistas locais de economia publicaram fotos constrangedoras da dupla saindo da suja delegacia central. Dona Carmen tentava pateticamente esconder o seu enrugado e aterrorizado rosto choroso, usando uma barata bolsa de couro sintético incrivelmente muito feia. Roberto exibia profundas olheiras roxas escandalosas, denunciando as infinitas noites repletas de puro e denso terror, sufocante e extrema insônia paralisante. A vergonhosa e monumental desgraça pública esmagou totalmente o pequeno resto do gigantesco orgulho doentio que aquela triste e maldosa família costumava exibir nas fúteis rodas da alta sociedade. Eles gastaram as suas últimas parcas moedas secretas, contratando um medíocre e barato advogado criminalista de porta de cadeia, muito inexperiente. O trágico profissional jurídico escutou a confusa narrativa mentirosa dos pálidos clientes e suspirou pesadamente avaliando as imensas e irrefutáveis provas periciais documentadas. Ele informou friamente que a única pequena saída viável seria uma imediata e total confissão completa, esperando talvez reduzir fortemente a terrível sentença. O antigo diretor arrogante gritou histericamente que jamais aceitaria ser humilhado diante de um tribunal inferior, recusando categoricamente o sensato acordo. A teimosia profundamente ignorante e estupidamente cega dos vilões arruinados apenas facilitava maravilhosamente o implacável trabalho dos exímios promotores federais implacáveis. Na iluminada e segura fortaleza de lindo vidro cintilante, Helena aprovava importantes investimentos em novas e geniais tecnologias, totalmente sustentáveis, renováveis. A imensa lucratividade da corporação gigantesca saltou impressionantemente após o doloroso corte profundo da velha carne podre, corrupta, extremamente doente e suja. Os grandes acionistas estrangeiros enviaram belíssimas e caras flores exóticas, parabenizando a magnânima deusa grávida pela excelente limpeza financeira, corajosa, brutal, formidável, impecável, revolucionária, o afiado e maravilhoso laço moral impecável e brilhante que guiava o forte compasso interior de Helena,
revelou a sua incrível força. Ela implementou rapidamente o melhor e maior programa assistencial filantrópico, focado em proteger incansavelmente pequenas mães totalmente solteiras abandonadas, sem recursos. O belo projeto oferecia generosas bolsas integrais de profundo estudo avançado e creches maravilhosas totalmente gratuitas nas excelentes dependências do formidável prédio. A assustadora lembrança escura da sua dolorosa expulsão, impiedosa noturna chuvosa, transformou num poderoso e sagrado combustível inesgotável para o bem imortal. Os competentes oficiais de dura investigação do formidável departamento policial chegaram à imponente sede, pedindo novos documentos originais assinados pelos antigos impiedosos vilões. O leal Augusto entregou prontamente pesadas e grossas caixas repletas de preciosos e detalhados extratos impressos e vários contratos altamente e totalmente fraudados. O principal detetive experiente comentou educadamente que as contundentes e claras provas documentais eram as mais robustas e definitivas já avaliadas legalmente na carreira. Helena sorriu calmamente, oferecendo o melhor café expresso italiano para os sérios policiais, agradecendo imensamente pela formidável agilidade letal. A temida data marcada para o grande julgamento final criminal definitivo e incrivelmente midiático do arrogante ex-marido se aproximava muito vertiginosamente e incrivelmente rápido. Os intensos e sujos jornais marrons noticiários televisivos diários passavam intermináveis horas discutindo avidamente o chocante caso bilionário fraudulento absurdamente enorme e imundo. Roberto perdia enormes chumaços grossos de escuro cabelo diariamente, devido ao intenso medo devastador, terrível de acabar confinado num pequeno fétido inferno. Dona Carmen passava os seus cruéis e vazios dias tristes, xingando as velhas paredes úmidas descascadas da humilde pensão, extremamente suja, enquanto a terrível sombra letal da gigantesca e dura condenação criminal esmagava impiedosamente e letalmente os horríveis crânios malditos cruéis dos dois vilões extremamente egoístas. O próspero e bilionário conglomerado financeiro iluminado e totalmente renovado florescia maravilhosamente sob a sábia e divina tutela, gentil protetora brilhante da linda presidente, o lindo clima corporativo maravilhosamente acolhedor pacífico, feliz, saudável, seguro e produtivo incrivelmente forte, gerava recordes históricos absolutos de fantástico faturamento gigantesco. Helena provava brilhantemente de forma maravilhosa, inegável, perfeita, magistral e épica, formidável, que a verdadeira honestidade transparente é invencível. Para celebrar efusivamente o maravilhoso encerramento daquele tenso e primeiro difícil semestre fiscal, impecavelmente limpo, a forte líder organizou inteligentemente um grande evento. O luxuoso e amplo salão panorâmico superior do enorme e requintado restaurante giratório sofisticado foi perfeitamente reservado para os exemplares empregados leais, dedicados à música clássica extremamente suave, agradável, calmante, refinada, divina e perfeita, tocava sutilmente no excelente e moderno equipamento acústico profissional. Os brindes alegres, ruidosos e sinceros substituíam maravilhosamente bem o amargo e nojento falso champanhe francês, excessivamente caro roubado do passado triste e cruel. A majestosa rainha observava o lindo salão repleto de maravilhosos sorrisos genuínos, com uma indescritível e imensa profunda paz eterna, calorosa e satisfatória. Ela tocava constantemente o seu amado abdômen firme e vibrante, cheio de vida intensa, sagrada, divina, promissora, iluminada, forte e espetacular, linda e muito feliz. O imenso contraste entre os antigos rostos temerosos, oprimidos, esgotados, tristes, e as atuais expressões totalmente esperançosas, leves e felizes, encantadas, finalmente aquecia o grande esforço letal e mental esgotante utilizado para implodir destrutivamente a odiosa gangue corrupta usurpadora, rendera incríveis e doces frutos imortais. O trágico e sombrio destino letal, prisional, miserável, frio, severo, escuro, terrível, cruel, doloroso, implacável e totalmente assustador que aguardava os terríveis monstros opressores. Helena deixava sabiamente tudo nas competentes mãos limpas, pesadas, impiedosas, infalíveis, brilhantes, maravilhosas e fortes das excelentes autoridades legais judiciais. Ela preferia focar toda a sua valiosa e pura energia divina, suprema, limpa, celestial, maravilhosa,
forte e amorosa, na formidável reconstrução estruturada, o imenso e lindo futuro brilhante, maravilhoso, espetacular, grandioso, perfeito, pacífico. A linda e impecável brisa suave e noturna entrava deliciosamente pelas grandes janelas abertas do enorme salão festivo, refrescando o excelente ambiente luxuoso lindamente. Os funcionários riam maravilhosamente muito alto enquanto trocavam sinceros e profundos abraços fraternos, comemorando verdadeiramente a grande e gloriosa libertação definitiva, absoluta alcançada. A valente e implacável presidente suspirou longamente e sentiu uma grandiosa e majestosa onda de caloroso amor inundar o seu belo coração. Aquele enorme e formidável exército de profissionais talentosos finalmente possuía a grande e perfeita proteção garantida pelas suas invencíveis mãos. O relógio imponente de prata brilhante marcou lentamente a exata e maravilhosa meia-noite abençoada sob as inumeráveis brilhantes estrelas do belíssimo céu noturno. Helena sorriu graciosamente levantando o seu copo cristalino, contendo deliciosa água gelada cristalina e pura, para brindar o grandioso e formidável sucesso. A dolorosa e terrível humilhação sofrida naquelas ruas chuvosas escuras parecia agora pertencer permanentemente a uma triste história fictícia, incrivelmente distante e antiga. O forte império corporativo estava completamente salvo, limpo, restaurado, purificado e firmemente solidificado para o futuro. Épico, perfeito e mortal vindouro, os meses que seguiram a espetacular e estrondosa queda da opressiva diretoria corrupta trouxeram maravilhosa e refrescante brisa de paz absoluta para a imensa corporação multinacional. O gigantesco e imponente edifício espelhado da sede principal operava com eficiência fluida e transparente sob comando da brilhante presidente. Helena caminhava pelos luxuosos e amplos corredores executivos com passos lentos, mas incrivelmente firmes, ostentando a sua belíssima e avançada gravidez luminosa. O formidável renovado ambiente corporativo exalava um profundo respeito genuíno e enorme admiração silenciosa por aquela heroína impecável. Os brilhantes e detalhados relatórios financeiros daquele último e crucial trimestre apresentavam números escandalosamente positivos que superavam incrivelmente todas as mais otimistas expectativas do feroz mercado global. O formidável expurgo letal e definitivo da antiga e podre liderança inútil liberou um fluxo gigantesco de energia criativa e grande inovação tecnológica entre os dedicados funcionários locais. A majestosa e implacável mulher provou definitivamente para o mundo dos negócios competitivo que a verdadeira integridade ética impecável era altamente lucrativa e extremamente sustentável. O maravilhoso império bilionário estava firmemente ancorado em princípios morais inabaláveis, sólidos e justos. No interior amplo e perfeitamente iluminado do luxuoso escritório presidencial, a serena líder preparava cuidadosamente a sua iminente e merecida licença maternidade temporária. O experiente e extremamente leal diretor Augusto assumiria brilhantemente a forte condução interina e segura das principais operações diárias vitais, garantindo a estabilidade estrutural contínua da empresa. Ele escutava as últimas orientações detalhadas da sua grande mentora, com uma enorme atenção dedicada, anotando cada pequena palavra sábia no seu caderno de couro preto. A transição pacífica e perfeitamente organizada refletia a genialidade estratégica daquela brilhante mente executiva superior. Naquele exato e mesmo dia maravilhosamente ensolarado e tranquilo, o pesado martelo prateado da rigorosa justiça humana finalmente caiu impiedosamente sobre os terríveis réus condenados. O imenso e opressivo Tribunal Federal da grande cidade estava completamente lotado de importantes jornalistas curiosos e vários antigos acionistas lesados ansiosos pelo formidável veredito final definitivo. O severo e implacável juiz principal leu a longa e dura sentença punitiva com uma voz incrivelmente fria e cortante, destruindo qualquer minúscula esperança vazia, remanescente naqueles corações sujos. O aterrorizado e pálido Roberto tremia incontrolavelmente diante da sua assustadora ruína final inevitável. A gravíssima e extensa lista de pesados crimes financeiros corporativos rendeu ao inútil e arrogante criminoso uma assustadora condenação de impressionantes 30 longos anos confinados.
Ele seria imediatamente transferido para um enorme e rígido presídio prisional de segurança máxima isolada, localizado no extremo inóspito norte desolado do grande país tropical. O homem covarde que um dia havia cruelmente expulsado a sua própria esposa grávida na violenta tempestade noturna, agora chorava ruidosamente como uma criança fraca apavorada e indefesa. As duras algemas metálicas frias trancaram os seus finos pulsos, marcando sua vergonhosa derrota total. A malvada e arrogante Dona Carmen também não escapou maravilhosamente da fúria implacável letal do duro sistema legal rigoroso, purificador perfeitamente justo e severo. A velha víbora desprezível foi sentenciada a 15 tristes anos de reclusão fechada e ininterrupta por participar ativamente da gigantesca lavagem de dinheiro ilícito escuro. Ela desmaiou dramaticamente no chão frio do imponente tribunal gigantesco, exigindo histérica a presença imediata de médicos particulares caríssimos que ela não podia pagar nunca. O seu maravilhoso mundo ilusório de infinita riqueza roubada e falso status superior havia evaporado letalmente sem deixar rastro. O brilhante e maravilhoso destino letal implacável cuidou majestosamente de equilibrar perfeitamente a balança cósmica divina, punindo severamente a enorme crueldade sombria daqueles dois verdadeiros monstros impiedosos, enquanto os antigos e terríveis torturadores arrogantes vestiam os seus feios uniformes prisionais laranjas ásperos e sujos. A bela e vitoriosa deusa grávida descansava serenamente feliz. Helena habitava agora uma gigantesca mansão maravilhosamente acolhedora e extremamente segura, comprada com o suor honesto do seu próprio trabalho genial admirável. Os belos jardins floridos e perfeitamente cuidados da imensa propriedade exalavam doce e inebriante perfume tranquilizador e maravilhosamente agradável. O esplêndido e amplo quarto do aguardado bebê estava perfeitamente decorado com finos tons maravilhosamente suaves de branco, puro limpo e amarelo, claro brilhante muito quente. Uma imensa e linda janela transparente oferecia maravilhosa, vista espetacular panorâmica do brilhante oceano azul infinito e tranquilo banhado pelo sol dourado matinal. A majestosa e formidável líder acariciava suavemente as roupinhas diminutas de algodão extremamente macio, sentindo seu coração bater com incalculável e profunda alegria maternal divina inesgotável. O pequeno e sagrado herdeiro daquele enorme império nasceria envolto em amor genuíno e imensa proteção mágica. Poucas maravilhosas semanas depois dessa formidável paz, instalada o aguardado momento mágico, supremo finalmente chegou, trazendo emoções puras e intensas, verdadeiras e incrivelmente profundas, inesquecíveis, memoráveis. O exclusivo luxuoso hospital particular estava totalmente preparado e silenciosamente reservado para acolher a mulher mais incrivelmente poderosa e verdadeiramente respeitada de toda a metrópole moderna, sob cuidado atencioso e perfeitamente profissional dos melhores e caros médicos especialistas do grande país tropical. A valente heroína demonstrou enorme força colossal e impressionante divina. O primeiro adorável choro alto do lindo bebê saudável ecoou maravilhosamente pela ampla sala limpa, iluminada maravilhosamente. As grossas lágrimas de intensa felicidade genuína e puro amor verdadeiro escorreram lindamente pelo rosto, ligeiramente cansado e pálido, da gloriosa e invencível nova mãe maravilhosa. O pequeno frágil menino possuía os intensos olhos escuros e incrivelmente brilhantes da sua forte genitora, demonstrando linda, profunda vivacidade, encantadora, pura, divina e esplêndida. Helena apertou o minúsculo e adorável filho contra o peito quente e acolhedor, prometendo silenciosamente construir um mundo ético maravilhoso, seguro, perfeito. A enorme jornada letal, dolorosa, sombria, cruel, enfrentada no escuro passado, justificava perfeitamente aquele sublime instante sagrado, maravilhoso, magistral. A belíssima feliz notícia do formidável nascimento abençoado espalhou rapidamente pelos principais veículos de mídia e imensos corredores brilhantes da gigantesca empresa multinacional respeitada. Milhares de excelentes funcionários honestos e vários executivos brilhantes enviaram sinceras mensagens emocionadas e lindos buquês de raras flores perfumadas para a admirada líder inquestionável absoluta. O imenso estrondoso carinho público espontâneo
demonstrava inequivocamente que ela não era apenas uma simples executiva genial, mas verdadeira figura inspiradora, grandiosa, maravilhosa, heróica divina. A fantástica mulher que sobreviveu à cruel tempestade noturna havia se tornado pura e deslumbrante luz brilhante. Os maravilhosos meses iniciais da divina maternidade sagrada fluíram com uma doce e pacífica serenidade, inabalável, completamente livre de antigas ameaças cruéis ou velhos pesadelos obscuros. Quando a formidável executiva finalmente retornou ao seu gigantesco trono corporativo, no alto do belíssimo edifício espelhado, ela irradiava uma aura divina ainda mais invencível forte. O respeitado e leal diretor Augusto devolveu firme comando operacional estratégico, com um largo sorriso admirado maravilhoso, relatando excelentes lucros adicionais conquistados e vitórias brilhantes. O bilionário conglomerado continuava a sua grandiosa ascensão meteórica espetacular, dominando letalmente o mercado competitivo global imparável. O maravilhoso e revolucionário projeto social interno, destinado a apoiar mães batalhadoras formidáveis, alcançou resultados incríveis e maravilhosos. Inúmeras trabalhadoras esforçadas e honestas conseguiam agora brilhar nas suas longas carreiras profissionais competitivas, enquanto os seus filhos permaneciam nas seguras creches modernas maravilhosas. Helena caminhava feliz pelas amplas e coloridas instalações infantis, escutando as deliciosas risadas inocentes das belas crianças, brincando animadamente no grande parque. A imensa dor do seu doloroso passado, sombrio e injusto, transformou magicamente num esplêndido farol divino de pura esperança inabalável e força eterna real. No isolado e terrivelmente hostil Presídio Federal de Máxima Segurança, localizado no frio extremo norte, o arruinado Roberto envelhecia rápida e miseravelmente. O seu rosto outrora arrogante e presunçoso estava profundamente marcado por enormes rugas de puro desespero infinito e terror contínuo. Ele passava as madrugadas geladas encarando o alto teto mofado e sujo da pequena cela úmida, sentindo um amargo remorso cortante, inútil, trágico, letal, esmagador e assustadoramente pesado. A sua mente fraca era severamente torturada eternamente pelas vívidas lembranças dolorosas do paraíso perdido estupidamente. Dona Carmen vivia um terrível inferno diário na penitenciária feminina, onde as outras detentas não possuíam qualquer compaixão. A outrora arrogante e insuportável grande matriarca limpava os imundos chãos gelados dos corredores sombrios, usando fardas velhas rasgadas e mal-cheirosas. O seu nome sujo, que antes abria magicamente todas as pesadas portas dos clubes de luxo, agora era apenas um triste alvo de piadas humilhantes e maldosas. A soberba cega e irracional daquela velha vaidosa criminosa foi esmagada implacavelmente pelo pesado martelo da dura realidade amarga. A formidável e brilhante estabilidade impecável estabelecida na gloriosa sede permitiu que os audaciosos projetos de ampla expansão econômica internacional alcançassem rapidamente o majestoso sucesso absoluto monumental. As modernas filiais estrangeiras recém-inauguradas começaram brilhantemente a registrar lucros trimestrais assustadoramente gigantescos, formidáveis, incríveis e fantásticos. A velha família arrogante, mesquinha e criminosa jamais conseguiria alcançar nem 10% dessa gigantesca e infinita glória financeira celestial, radiante e eterna. Helena possuía o mágico toque intelectual de um verdadeiro rei sagrado, abençoando os honestos e trabalhadores merecedores. Convidada prestigiosa, honrada e intensamente reverenciada nas mais exclusivas cúpulas globais financeiras importantes, a brilhante executiva irradiava pura confiança, majestosa e extremo poder formidável absoluto. O seu poderoso e inteligente discurso incisivo, brilhante, inspirador e forte sobre ética inabalável e liderança verdadeira, moderna, limpa, moral e puramente incorruptível, sempre arrancava fortes aplausos emocionados, gigantescos e apaixonados, efusivos das plateias. Ela transformou num gigante símbolo internacional monumental, invencível, eterno e sublime de pura inteligência estratégica letal, imaculada, grandiosa, divina e puramente feminina, espetacular e heróica, maravilhosa. Além dos projetos maravilhosos e filantrópicos,
essenciais à justa política rigorosa salarial interna da grande e gigantesca corporação empresarial multinacional, foi completamente e maravilhosamente revisada e melhorada. O incrível pacote financeiro brilhante e inovador e os benefícios incrivelmente generosos, maravilhosos, atraíam eficientemente os melhores e mais geniais talentos e profissionais notáveis, globais do agressivo mercado formidável internacional. Todos almejavam ansiosamente trabalhar incansavelmente no maravilhoso santuário corporativo seguro, transparente e invencível, incorruptível, limpo, honesto, pacífico, formidável, glorioso, esmagadoramente imortal e puramente próspero, criado arduamente pela soberana líder espetacular, a bela e agitada região costeira metropolitana maravilhosa, onde o grande e majestoso edifício, espelhado, monumental, maravilhoso, dominava soberano e calmo, também beneficiou fortemente das maravilhosas e puras éticas corporativas iluminadas, divinas. As nobres fundações locais respeitadas beneméritas receberam vultosos e gordos aportes incrivelmente fantásticos, formidáveis, brilhantes, robustos, colossais, maravilhosos, constantes e puros para financiar grandes obras grandiosas. O dinheiro que no obscuro passado sombrio, letal, cruel e triste patrocinava mentiras fúteis, orgulhosas, egoístas, agora magicamente restaurava hospitais e belíssimos centros culturais e parques infantis alegres, coloridos. No topo do brilhante edifício espelhado à soberana, Helena admirava o maravilhoso pôr do sol alaranjado, glorioso, divino e poético. A metrópole agitada estendia aos seus elegantes pés como um tabuleiro de xadrez iluminado, onde ela havia vencido brilhantemente uma guerra épica. A sua formidável vitória final não representava apenas uma satisfatória vingança letal, mas o sublime restabelecimento definitivo da imaculada justiça e da profunda moralidade corporativa pura. O bem luminoso triunfou letalmente contra a vilania. Sombria, covarde, corrupta, impiedosa, cega e mesquinha para sempre, a mente brilhante da mãe projetava o futuro espetacular, luminoso, pacífico e formidável do seu amado filho sagrado. O valioso império financeiro multinacional que ela protegera brutalmente agora seria passado de geração para geração com extrema responsabilidade ética, honrada e impecável. As poderosas lições dolorosas do passado sombrio serviriam eternamente como firmes fundações fortes e inabaláveis construídas na rocha sólida e inquebrável para proteger o amanhã celestial glorioso. Nunca mais uma terrível injustiça covarde ou corrupção suja encontraria espaço nas sólidas bases puras daquela imensa empresa divina. O eficiente assistente pessoal adentrou o recinto presidencial, avisando com voz respeitosa que o majestoso carro blindado estava pronto e estacionado na luxuosa garagem limpa. Helena vestiu o seu confortável casaco escuro, despedindo cordialmente dos formidáveis funcionários noturnos, dedicados que ainda finalizavam os minuciosos relatórios lucrativos de excelência total insuperável. A doce e maravilhosa rotina pacífica estabelecida era o maravilhoso e supremo troféu dourado merecido conquistado. Após as intensas batalhas letais formidáveis, ela caminhava rumo ao brilhante elevador, sentindo orgulho enorme, vibrante e puramente infinito brilhante. Durante o tranquilo trajeto noturno, a grandiosa mulher contemplou as belas ruas da agitada cidade, banhadas pela maravilhosa luz dos altos postes iluminados. A dolorosa e terrível lembrança amarga da cruel noite selvagem, barulhenta de intensa tempestade, onde tudo iniciou, havia se desvanecido quase completamente. Ela apenas recordava toda aquela humilhação como um formidável e cruel teste mortal, maravilhosamente superado com esmagadora coragem e brilhante força mental infinita. O impiedoso passado chuvoso servia apenas para valorizar lindamente a quente glória formidável e pacífica do momento presente. Ao cruzar os imensos portões seguros da sua maravilhosa propriedade majestosa, a executiva sentiu uma paz sublime, purificadora e amorosa. A formidável porta de madeira nobre abriu, revelando a dedicada babá sorridente, segurando o lindo menino saudável que gargalhava vivamente de forma adorável, pura e angelical. O grande coração valente da invencível heroína simplesmente derreteu ao escutar esse belo riso infantil, incrivelmente feliz. Aquele som divino
representava a sua mais brilhante, valiosa, doce, inestimável e gigantesca vitória, maravilhosa sobre as trevas opressivas cruéis do passado impiedoso, a espetacular jornada formidável da mulher duramente banida na chuvosa rua escura, até a grandiosa e absoluta liderança suprema inabalável, finalizou magistralmente. A verdade pura e a extrema coragem infinita sempre desmascaram cruelmente as mentiras sombrias, sujas da perversa ignorância vaidosa e corrupta. O formidável e puro amor protetor maternal e guerreiro indomável sagrado foi a principal bela e mais invencível luz mágica divina triunfante e salvadora